professora Thaís aqui para gravar mais um vídeo sobre combinatória, análise combinatória. Então, o nosso próximo conteúdo da análise combinatória é o fatorial e o arranjo. Nós já vimos sobre o princípio fundamental da contagem. Dando sequência, então, vamos falar sobre fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é uma nova operação que a gente vai aprender agora no segundo ano do ensino médio. Até então a gente conhecia adição, multiplicação, subtração, divisão. Agora a gente vai aprender uma nova operação. O que é o fatorial, minha gente? O fatorial nada mais é do que o produto de números inteiros positivos consecutivos de um número natural n menores ou iguais a n. A notação de fatorial é um número n, fatorial de um número n é n fatorial. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vamos prestar atenção no que ele está dizendo e vamos entender a definição de fatorial para depois a gente começar a calcular de fato. Fatorial é o produto. O que é produto? Multiplicação. Multiplicação do quê? De números inteiros positivos consecutivos. Então, números inteiros positivos consecutivos, um depois do outro, de um número natural n. Então, eu vou ter fatorial de números o quê? Naturais, que são positivos, né? Menores ou iguais a n. Então, eu vou multiplicar os consecutivos menores ou iguais a um n que é positivo. A notação de fatorial do número n é n fatorial, n exclamação. Então, eu vou pegar, vamos ver o que ele acabou de dizer. Se eu pegar um número 3, por exemplo, esse número 3, ele é natural. E eu quiser fazer o fatorial desse número, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os consecutivos e menores do que ele. E vou o quê? Multiplicar. Então, eu vou pegar ele, né, menores ou iguais a n. Ó. Então, 3 é ele mesmo. O consecutivo menor que ele é o 2. O consecutivo menor que ele é o 1. E vou multiplicar tudo. Dá para pegar o zero? Não. É só até o n igual a 1, tá, gente? A gente não multiplica pelo zero aqui. Vai sempre do número que a gente pegou até o 1. Então, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Tá aí. O fatorial de 3 é 6. O fatorial de 2, professora, vamos botar ele aqui em cima porque ele é menor. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Beleza. E o fatorial de 1, professora? Vou colocar aqui embaixo porque não coube lá em cima, né? Eu fiz besteira. O 1 fatorial é 1. Tem como botar o zero? Não. Então, o fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 0, professora? Isso aqui, por definição, é 1 também. A definição a gente não discute, né? Resolveu que seria 1. Tem algumas explicações que não vêm ao caso agora, então a gente vai admitir que o fatorial de 0 é 1. 4, professora, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Portanto, o fatorial de 4 é 24. E assim por diante, eu vou ter fatorial de números até o que eu quiser, até o infinito. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. E 6, aí vai. 720.
Então, é só multiplicar, 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 multiplicar que você vai achar o resultado do fatorial. Para que a gente estuda tudo isso? Porque a gente vai precisar de tudo isso nos conteúdos que vêm a seguir, tá? Entendido o conceito de fatorial? É bem simples. Vamos para frente. Agora a gente entra no próximo conceito de combinatória, que é arranjo. Arranjos simples são agrupamentos sem repetições, em que um grupo se torna diferente do outro, então um grupo é sempre diferente do outro, pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes, seja A um conjunto com N elementos e K um natural menor ou igual a N. Então, minha gente, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o arranjo, ele é um conjunto de coisas, de números, onde a ordem e a natureza importam. O que é isso, ordem e natureza, professora? É o seguinte, por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas que quer formar uma comissão, que quer ser presidente e vice-presidente da República, por exemplo, eu tenho 4 pessoas que querem fazer isso, o A, o B, o C e o D. E eu coloco o A e o B como presidente e vice. É a mesma coisa que eu colocar o B e o A como presidente e vice? Não, né? A gente está mudando a ordem, elas diferem pela natureza. Se eu pegar o A e o B vai ser presidente, o B vai ser vice. Agora, se eu pegar o B e o B vai ser presidente e o A vai ser vice. Então, isso importa, né? A ordem que a gente pega essas pessoas importa. Isso vai ser, então, um arranjo. Me dá um exemplo de quando isso não importa. Bom, se a gente estiver falando em retas, eu quero saber quantas retas eu posso formar com os pontos A, B, C e D. Se eu pegar o ponto A, B e o ponto BA, é a mesma reta. Então, isso já não é um arranjo, certo? Então, prestem muita atenção aos enunciados dos problemas, porque é através do enunciado e só interpretando ele que vocês vão saber se é um arranjo ou se não é um arranjo, porque logo em seguida a gente vai aprender sobre combinações, e as combinações então são o inverso do arranjo, beleza? Fixem bastante nisso. Os arranjos, para a gente resolver, tem uma fórmula, essa fórmula aí. Essa fórmula a gente lê o seguinte, arranjo de N PAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Quem é N e quem é P? O N, quando isso está contextualizado, como esse exemplo que eu dei aí das comissões de presidente e vice-presidente, o N é o total. Vamos supor que eu estou falando do total de pessoas que querem ser presidente e vice-presidente. E esse P são os grupos. Então, presidente e vice-presidente são grupos de 2 em 2, né? Então, a gente fala P a P, ou se for em 2 em 2, né? Por exemplo, aqui, vamos ver como é que a gente resolve a princípio a fórmula, né? Para depois entender alguns exercícios mais contextualizados. Por exemplo, então, eu quero saber quanto é o resultado de A5, 3, ou seja, o arranjo de 5, 3 a 3. Vamos colocar na fórmula, então. Esse primeiro valor é o N e esse segundo valor é o P, né? Vamos lá para a fórmula. N fatorial, então, é 5 fatorial sobre N menos P. 5 menos 3. Esse parênteses é bem importante. Tenho que colocar ele lá fora, essa exclamação lá fora, porque assim, gente, é diferente um número com fatorial de um número sem fatorial, né? Percebam que 5 é uma coisa, 5 é 5. E 5 fatorial é 120. Olha a pequena diferença do 5 para o 120, né? Então, muita atenção para isso. 5 fatorial, vou colocar ele aqui, vou conservar ele aqui. E 5 menos 3 quanto dá?
2. Então, a gente resolve o que está dentro do parênteses, que é 2, e conserva o fatorial lá fora, porque apesar daqui dar o mesmo resultado, os outros valores, 5, 3, 4, qualquer outro valor, não vai dar o mesmo resultado, né? Então, ó, 5 fatorial a gente já fez lá anteriormente e deu 120. Então, eu vou colocar aqui o 120. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 120 dividido por 2 é 60. Fechou? Vamos fazer o segundo exemplo aqui. O arranjo de 19 tomados 3 a 3. Vai ser n, 19. Então, é 19 fatorial dividido por 19 n menos p fatorial. Isso vai dar 19, em cima continua 19, e embaixo eu diminuo 19 menos 3, que dá 16, ó, e coloco o fatorial ali. Nossa, professora, a gente vai ter que calcular 19 vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15. Não, não vai. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desenvolver esse 19 até chegar no 16. Porque 16 fatorial, que aparece lá em cima, vai ser o mesmo 16 fatorial que aparece aqui embaixo, olha só. Se eu fizer assim, ó, 19 vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, estou fazendo só para vocês verem que não precisa, tá? 13, 12, 11, e lá se vai até o 1, né, gente? Faz de conta que eu escrevi tudo aí. Que difícil de riscar aqui. E esse 16 aqui de baixo, vou tentar fazer isso reto, né? Melhor. Esse 16 aqui de baixo é a mesma coisa, 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, e lá se vai até o 1 fatorialzinho que terminou em 1, né? Se a gente estiver fazendo uma divisão, normalmente, a gente vai cortar o que é igual, né, gente? A gente vai simplificar, dividir. Então, olha só, eu divido o 16 pelo 16, o 15 pelo 15, o 14 pelo 14, o 13 pelo 13, o 12 pelo 12, o 11 pelo 11 e assim por diante, até o último que é igual. O que sobrou aqui? Olha só, que simples que fica. Isso fica 19 vezes 18 vezes 17. Que é 5.814, que é muito mais simples do que a gente multiplicar o 19 até o 1, depois o 16 até o 1 e dividir os dois resultados. A calculadora nem dá conta disso, né? Então, vou fazer direto aqui para vocês verem, ó, sem essas coisaradas aí, vou fazer direto. Ó, pego o de cima, que é 19 fatorial, e desenvolvo até o 16, que é o de baixo. 19 vezes 18 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Tá cada vez pior a minha letra nesse negócio. E embaixo é o 16 fatorial. Então, eu nem desenvolvo de baixo. Ó. Parei no 16, eu boto fatorial. Por quê? Porque isso representa que ele é todo esse número gigante aqui. E esse de baixo também é todo esse número gigante aí. Então, eu já vou pegar e já vou cortar o mal pela raiz aqui, ó. Cortei ele aqui, ó. Sumiu. Ficou 19, 18, 17. Tudo multiplicado, 5.814, tá? Fizemos aí de um jeito mais rápido. Certo? A mesma coisa a gente poderia fazer aqui, só porque aqui são números pequenos,
Poderia fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e cortar com o 2 fatorial lá de baixo, que vai dar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, né? Mesma coisa. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Agora é um pouquinho mais aplicado, ó. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, mas a gente não pode fazer isso com PFC? Pode fazer isso com PFC, mas também pode fazer isso com arranjo. Nem todos os exercícios de PFC podem ser resolvidos com arranjo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, vamos fazer aqui pela fórmula. O que eu tenho? Eu tenho 6 elementos. Eu tenho 6 elementos. Então, é um arranjo de 6 elementos tomados quantos a quantos? 3 a 3. A ordem disso importa? Importa, porque se eu pegar 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, a ordem vai mudar o numeral que a gente vai obter, né? Vai ser o 123 ou 321 ou 213 ou 231, são todos números diferentes, então a ordem importa muito. É um arranjo de 6 números diferentes tomados 3 a 3. Vamos colocar na fórmula, que é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, sempre o primeiro é o n e o segundo é o p. Às vezes, algumas literaturas trazem assim, 6 embaixo e 3 em cima. Então, sempre o número maior vai ser o n e o número menor vai ser o p. 6 fatorial e 6 menos 3 é 3 fatorial. Então, vamos usar o que a gente aprendeu para não passar trabalho aqui. 6 fatorial é 6, 5, 4 e 3. Ó. Cheguei no 3, eu vou parar e botar o fatorial. Então, cheguei no 3, parei e vou cortar o 3. Cortei o 3, sobrou apenas 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, eu tenho 120 números de 3 algarismos distintos. Vamos fazer um por um? Vamos. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Vamos fazer todos? Não, não vamos fazer todos. É muito número, né? Então, são esses os números que a gente achou. Se quiser conferir, conseguimos fazer um por um usando todos esses números aí, tá? Próximo. 4. Uma senha de computador é formada por 2 letras maiúsculas distintas dentre as 26 disponíveis, seguidas de 4 algarismos distintos de 10 disponíveis. Quantas senhas diferentes é possível formar? Então, aqui a gente vai formar aqueles conjuntinhos que a gente já está acostumado, ó. 2 letras maiúsculas, então aqui a gente vai ter letras, vou colocar o L de letra, letra e letra. E 4 algarismos, vou colocar aqui algarismos, A de algarismo. Todas essas letras aqui podem ser combinadas com todos esses algarismos aqui, né? Então, assim, por exemplo, eu posso pegar 2 letras diferentes, A, B, e esses algarismos aqui eu posso colocar 1, 2, 3, 4, ou 0, 1, 2 e 3, tanto faz, tá? O 0 conta porque a gente está falando em senha, né? Não em numeral, porque se a gente estiver falando em numerais, o número 0 na frente não conta, isso a gente já conversou, mas aqui a gente está falando numa senha, né? Então, numa senha eu posso colocar o 0 na primeira casa. Esse A e esse B, ele pode contar tanto com 1, 2, 3, 4, quanto com o 2, 1, 3, 4, que são os mesmos algarismos, porém a ordem é diferente.
E também vai poder contar com o 3, 2, 1, 4, por exemplo, né? Eu posso embaralhar todos esses números, que esse AB também vai poder jogar com ele. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o arranjo das 26 letras tomadas de quantas em quantas? 2 a 2, porque eu tenho que pegar 2 letras das 26 do alfabeto, né? O alfabeto tem 26 letras. E eu vou multiplicar pelo arranjo dos meus algarismos, que são 10, para escolher eu tenho 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tomados 4 a 4, que é o 4 casas que eu tenho para botar ali. E vou multiplicar, porque cada um desses aqui pode ir com cada um daqueles lá. Ó, se eu for fazer uma árvore, isso aqui vai dar muito galho. Então, vamos resolver esses dois aqui separados e vamos multiplicar os resultados, tá? Então, quando eu tenho multiplicação, eu resolvo separado e multiplico os resultados. A mesma coisa para adição, subtração, divisão. Se tiver aqui um sinal no meio, resolve cada um e depois faz a operação que está pedindo. Então, vou fazer aqui o arranjo de 26, 2 a 2, que é, botando na fórmula, 26 fatorial dividido por 26 menos 2 fatorial. Isso vai dar 26 vezes 25 vezes 24. E vou deixar no 24 porque eu já sei que lá embaixo vai dar 24, ó. O que eu faço? Eu corto, simplifico essa fração e fico com 26 vezes 24. Vou deixar assim por enquanto, não vou multiplicar por enquanto, tá? Vou deixar aqui, ó. 26 vezes 24. Se quiser multiplicar, tranquilo, não tem problema. Agora eu vou fazer o arranjo de 10, 4 a 4 aqui. Que deu 10 fatorial dividido por... Quer fazer direto, pode fazer aqui, ó. 10 menos 4. Já pode botar 6 fatorial, tá? Então, ficou 10 fatorial sobre 6 fatorial, né? Porque 10 menos 4 é 6. 10 fatorial, vou desenvolver até chegar no 6. 10, 9, 8, 7, 6. Chegou no fatorial, bota o símbolo, chegou no 6, né? Embaixo eu tenho um 6, que vai simplificar e volta. Sobrou 10, 9, 8, 7, 6. Quer multiplicar? Pode multiplicar, mas eu não vou querer multiplicar isso agora. Bom, cheguei nesse resultado e nesse resultado. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os dois. Então, eu vou pegar tudo que eu achei de 26, 2 a 2 e o arranjo de 10, 4 a 4 e vou multiplicar. 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é um número grande? É. Vai dar um número grande. Por isso que vocês vão precisar de calculadora, tá? Porque se for um exercício desse no vestibular, provavelmente eles não vão botar números tão grandes ou vão botar números grandes, mas que seja possível simplificar mais do que isso, tá? Então, aqui vai dar 650 vezes, isso dá 650, e isso dá 5.040, para quem queria saber quanto dava. E o resultado final dá 3.276.000 senhas. É senha que não acaba mais, né? Então, minha gente, essa é a parte que estava faltando da análise combinatória. Ainda temos mais algumas coisas para ver, mas o que tínhamos para hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um beijo e até a próxima.